Dando continuidade, pessoal, nós vamos agora trabalhar com o boneco de neve. Então, aqui eu já adiantei algumas etapas, né? Já fixei a cabeça e um dos braços. Como eu fiz essa cabeça? No mesmo esquema que foi feito, foram feitas as cabeças do Noel e da Noela, só que aqui eu usei o Melton, que é o mesmo tecido que eu usei para o corpo dele, tá? O que eu fiz aqui no rostinho? Marquei com o gabarito, conforme vocês têm lá o desenho do rostinho dele, do bonequinho de neve. Aqui no lugar do narizinho, porque o tradicional é aquela cenoura, né? Um conezinho, e como se fosse uma cenoura. Eu quis modificar, fiz um narizinho bordado, arredondado, não muito certinho, tá? Então, eu usei uma linha num tom de rosa chiclete, linha de costura comum, ó. Foi essa linha aqui, ó, que eu usei, tá? Linha de costura comum, fio duplo, agulha de costura fina, bordei o nariz, do nariz eu vim pro canto da boca, bordei a boca com um pontinho atrás e saí aqui atrás da cabeça, arrematei o ponto. Para os olhos, primeiro eu aprofundei a região do olho, já tinha sido marcado, tudo com caneta fantasminha a gente marca. Afundei, depois que eu afundei, eu vim prendi duas miçanguinhas de 4 milímetros. Duas miçangas, não, perdão, duas pérolas, tem horas que foge o nome, duas pérolas de 4 milímetros. Para a bochechinha, essas áreas do olho, aqui perto da sobrancelha, eu usei o mesmo esquema de maquiagem dos outros rostinhos, tá? Só não maquiei aqui embaixo, porque a gente quer que ele fique mais branco, né? Ele é de neve. Bracinho, já adiantei prendendo uma luvinha aqui, ó, mas o esquema é o mesmo dos outros. Então, vamos lá. Olha, aqui eu tenho o outro bracinho. Então, aqui eu fiz o braço direito dele, né? Então, agora nós vamos fazer o braço esquerdo. Vocês vão encontrar o molde do braço dele assim. Ele não tem o polegar. Não há necessidade, porque como tem a luva, a gente faz o polegar na luva. Faz o braço no mesmo esquema dos outros, né? Dando esse pontinho para que a mão tenha essa mobilidade aqui. Faz a luva, eu risquei no feltro, no avesso do feltro. Depois eu desvirei. Aí o que a gente faz para encaixar no bracinho? Dobra para dentro da luva essa borda de mais ou menos meio centímetro, 4 milímetros a meio centímetro. Dobra para dentro da luvinha, porque ela não pode ficar comprida daquele jeito, ela tem que ficar mais curta, porque o braço é pequenininho. Dobrou. Aí a gente lembra que o polegar tá sempre para a parte de cima do braço. Então, encaixa a luva aqui, na mãozinha. Encaixa essa luvinha na mão. Olha. O polegar fica murcho, tá? Ele não vai ficar cheio, não. Esse aqui não precisa encher, porque é luvinha só. Agora, para fixar a luva à mãozinha, a gente vai usar aquela linha metalizada, que a gente já vem usando nos trabalhos aqui, propostos, a dourada. Eu venho com linha dupla, agulha fina, uma agulha de costura fina, e eu vou prender a luva ao braço com pespontos. Então, esconde o nó lá dentro do seu trabalho e prende um pontinho atrás, a mão, a luva à mão. Ó, não puxa muito, senão o fio some. Volta, pega próximo do ponto que você deu e vai fazendo isso ao redor todo da luvinha até fixar a luva ao braço. Vou fazer isso e já volto. Prontinho, pessoal. Fiz ao redor da luvinha toda, cheguei no final, agora é só
arrematarmos o ponto aqui. Deixa aquela argolinha e passo a agulha com a linha aqui dentro umas 2 vezes pra gente fazer um nó. Pronto, dado o nó, introduzo a agulha aonde eu terminei o trabalho e saio em qualquer lugar. Como essa linha é uma linha mais seca, ela não vai voltar de jeito nenhum. Pronto. Agora é só fixar o bracinho na altura do outro lado ali. Então, vamos prender o braço agora, no mesmo esquema que a gente prendeu o braço da Noela. Eu vou começar com vocês e depois eu retomo, senão o vídeo fica muito comprido. Normalmente as pessoas reclamam. Eu vou usar aqui linha para costura comum, tá? Linha dupla, ó, linha de cone, tá? Branca. Mas você pode usar a linha que você quiser aí. Fixa o braço, ver se ele tá na posição correta com relação ao outro, na mesma altura. Levanta um pouquinho o alfinete e prende o ponto aqui. Como eu tô começando, então tá com aquela argolinha, aquela alcinha no final. Então, eu passo a agulha por dentro e travo o ponto. Comecei aqui atrás, então eu vou entrar por trás do braço aqui, tá? E saio aqui na frente. Agora eu já posso tirar o alfinete. Se você tiver dúvida com relação à distância desse ponto, vai dar 1 centímetro. Olha, é 1 centímetro com relação ao ombro. Fixa o ponto, aí eu entro aqui na frente, ó, na mesma direção que eu entrei atrás. Como eu não tô fazendo o braço articulado, eu só tô fixando mesmo os bracinhos. Olha, tá na mesma altura, agora eu vou fazer isso várias vezes. Passo por dentro do braço, pego um pouco de enchimento, saio aqui na frente, volto pro corpo e assim eu vou fazendo algumas voltas, umas 4, 5 vezes já vai dar. Já é o suficiente para prender o braço, já dá para prender esse bracinho. Então, eu vou fazer isso, já eu volto com vocês. Prontinho, os 2 braços fixos, tá? Fixados já ao corpinho. A cabeça eu prendi no mesmo esquema que foi presa as outras cabecinhas, tá? Isso aqui não muda, então eu não vou ficar repetindo toda vez que eu for fazer. Agora, a gente precisa colocar a base aqui embaixo do bonequinho. Eu resolvi, para ficar em composição com os outros trabalhos, utilizar aquele aviamento, tá? Aquele bordado inglês de 5 centímetros de largura. Então, você vai, mede lá, porque cada qual vai ter uma medida diferente aqui de corpinho do seu boneco de neve. Aqui, o meu deu 22 centímetros. Eu fui no meu aviamento e cortei com 23. Porque eu queria sobra para costura, né? A margem da costura. Juntei pelo avesso. Bordado inglês, cortei 23 centímetros, juntei pelo avesso, fiz uma costurinha, deixando uma margem de meio centímetro aqui. Aí, desvira, né? Deixa pro lado do direito e encaixa no corpo do bonequinho. Gente, isso aqui é opcional, tá? Eu tô fazendo porque eu quero fazer uma composição para com os outros trabalhos, tá? Que a gente vem fazendo aqui no canal. Então, como tá usando dourado, tá usando bastante dourado, eu resolvi colocar isso aqui também. Alinho a costura de trás ao centro das costas dele. Deixo bem alinhadinho e puxo a parte dourada para baixo. Agora, a gente vem e alfineta isso aqui. Eu preciso tirar o alfineteiro na hora de costurar o braço, porque enroscou linha, né? O fechamento do corpo é exatamente igual ao fechamento que foi feito nos outros bonequinhos. Todos eles seguem o mesmo parâmetro, tá? Não muda nada.
só o tecido que muda ou um ou outro aviamento que a gente coloca para fazer a composição, mas o básico da montagem do corpo não muda. Então aqui o alfinete para que isso não corra. E agora eu vou dar uma leve embebida nisso aqui. Vou franzir um pouquinho essa lateral para que ele ajuste ao corpo. Então, linha de costura, eu tô usando aqui fio duplo. Vou fazer como se fosse um fuxico aqui. Prendo o ponto. Primeiro ponto. E vou fazendo um alinhavo ao redor, para que isso se ajuste ao corpo do bonequinho. É a mesma maneira que a gente fecha a base. Então, faço isso ao redor todo, vou puxar e já volto com vocês. Prontinho. Todinho arrematado. O alinhavo. E agora eu posso fixar isso ao corpo. Posso fixar com pontões, só para segurar isso ao corpo, porque ainda vai vir a base aqui, né, de acabamento. Então, eu vou dar pontões aqui só para segurar o tecido e ele não correr na hora da gente colar. Então, dá pontões mesmo. Não tira os alfinetes por enquanto, que a gente ainda vai precisar desses alfinetes segurando esse acabamento, esse detalhe aqui. Como eu disse, é opcional, vocês podem colocar ou não, que vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Eu coloquei para que ele fique em composição com o resto dos trabalhos. Tinha que enroscar na cabeça do alfinete, não tem jeito. Aqui. Olha. A gente dá, são pontões só para não ficar dançando o tecido, porque senão fica dançando o tecido e fica ruim de prender depois. Aqui. Pronto, até chegar no começo, aí a gente dá um arremate aqui. Só colocar a linha por dentro da argola. Tinha que puxar de novo aqui. Pronto. Agora a reserva, vamos pegar a base. A base é a mesma, a gente corta no papelão e aqui no caso eu revesti com o próprio Melton, que é o tecido do corpo dele. Vou fixar para fazer o acabamento da parte de baixo do bonequinho. Vou colocar um pouco de cola universal aqui, pode ser cola quente também. Eu vou colocar cola universal. Deixa eu tirar só essa linha daqui agora, porque a gente vai precisar dela aqui em cima. Puxar para lá para não colar na base. Então, vem aqui, ó, cola essa base, centraliza bem o bonequinho e cola essa base. Dá uma seguradinha até fixar a base um pouquinho só, porque a gente vai costurar a base ao corpo. Essa é uma outra maneira da gente fazer a base para qualquer um dos bonequinhos. Se você não tiver argola, se você não tiver a tampa de pote, essa é uma maneira também de você fazer o acabamento e a base de fixação do boneco para que ele fique estabilizado e não caia. Então, eu vou segurar um pouco, já eu volto com vocês. Prontinho, a base está colada ao corpo. Mas fica aberto, tá vendo? A gente tem uma abertura aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Com a linha que a gente usou para fixar esse acabamento, a gente vai dar um ponto no corpo e um ponto na base. Se eu não tivesse colocado o acabamento, era só fazer um ponto no corpo, um ponto na base, até ir terminando isso daqui. Então, olha, um ponto na base, um ponto no corpo. Vamos fazendo ponto invisível, pegando o corpo do boneco e este aviamento juntos, tá?
Pode dar pontos maiores no começo, segura a base, prende a base ao corpo. Vocês vão sentir que as duas bases vão se encaixar. A base que está dentro do corpo do boneco e essa base do lado de fora. Olha, vamos fazer isso aqui ao redor todo, já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Dei a volta toda, prendi a base de acabamento ao corpinho do boneco. Agora eu faço o ponto de arremate. Introduzo no corpo, saio em qualquer ponto e pronto. Tá presa a base de acabamento à base do corpinho do boneco. Ali ele fica em pezinho, sem nenhum apoio. Tá em pezinho, tá vendo? Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Fica um acabamento bem delicado e ele fica em composição com as outras peças que a gente vem fazendo. Agora, vamos ao chapéuzinho dele. Bom, vocês vão encontrar lá um molde do chapéuzinho. Então, vocês vão costurar uma vez no tecido e uma vez no forro. Então, eu optei por um tecido na padronagem de Natal, né, com um xadrez com dourado. Ele é um fio tinto, então ele é igual dos dois lados. Se você optar por um tecido que tem avesso e direito, vai fazer as costuras pelo lado do avesso. O que você fizer no forro, você vai fazer no tecido. Então, eu deixei o forro já previamente pronto. Então, o que a gente faz? Você vai encontrar lá o molde, vai riscar uma vez no forro, uma vez no tecido. Depois, o que você faz? Ele vai ter uma abertura aqui. Essa aqui, abertura é que vai atrás, na nuca, tá? Então, vocês vão costurar, unir as pontas pela lateral aqui, ó. Vai dar meio centímetro de margem, que é um pé de máquina. De cada lado vai passar uma costura, comprimento do ponto 1,5. Dos dois lados. Então, aqui fica a nuca e essa parte aqui corresponde à frente. Depois, eu vou virar e unir pela costura aqui em cima. Junta as duas costuras bem paralelas, bem simétricas, tá? Junta aqui, ó. Como eu fiz no feltro, ele é um pouquinho mais encorpado, ó. Aí vem com uma costurinha, um pé de máquina, comprimento do ponto 1,5, pega daqui e vem direto, termina aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Vou na máquina, já eu volto com vocês. Prontinho. Então, fiz a costura ao redor aqui, terminei lá na frente. Para que não me dê trabalho para desvirar isso aqui, porque ele vai repuxar, eu faço um pique, tá? Para abrir essa costura aqui. Poderia também ter aberto o tecido e costurado com ele aberto, tá? É que eu fui mais rápido porque eu tô gravando, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, eu também não fiz a mesma coisa, como é um tecido mais mole, ele não vai repuxar. Mas aqui o feltro, com certeza, ele vai repuxar. Então, aqui eu tenho o chapéu, o forro do chapéu, né? E o chapéuzinho. São aqueles chapéus com aba. Então, o que a gente faz agora? A gente coloca direito do forro com direito do chapéu. Então, meu chapéuzinho vai ficar do avesso, o tecido vai ficar do avesso e o forro vai ficar do direito ou vice-versa. Acomoda a linha da costura, né, a frente com a frente, costa com costa, acomoda isso aqui direitinho, encaixa lá dentro. Às vezes dá um pouco de folga, um pouco de diferença, porque eu tô trabalhando com tecidos de texturas diferentes. Mas o que importa é isso aqui, ó. Acomoda a linha de trás, deixa paralela a linha do forro com a linha do tecido. Alfineta de um lado e do outro, para que isso não saia do lugar. A gente vai deixar uma abertura aqui, ó, atrás.
mais ou menos, deixa eu deixar na distância dos alfinetes aqui, para que vocês tenham uma ideia. Ó, mais ou menos uns 2 centímetros. Tá aqui, ó. Tá vendo? 2,5. 2,5 centímetros a gente vai deixar aberto. Então, vamos unir o forro ao tecido, comprimento do ponto 1,5, pode dar meio centímetro de margem, que é um pé de máquina, e nós vamos unir o forro ao tecido do chapéu e deixando aberto aqui para poder desvirar. Vou fazer isso, já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal? Aqui, ó. Passei a costura. Agora, a gente vai dar uns piques com a tesoura nessas áreas mais curvas aqui, ó, só para abrir a costura na hora de desvirar, não repuxar. Primeiro, porque já é de praxe a gente fazer isso nas peças curvas. E ainda mais que são 2 tecidos diferentes, né? Um mais encorpado e um mais fino. Caso vocês forem optar por 2 tecidos finos, é bom intertelar um, para deixar um pouquinho mais encorpado, para dar estrutura para o chapéu. Mas ele molinho também fica bonitinho. Só não vou dar pique aqui na nuca, porque eu vou desvirar isso aqui. Aqui pode ser uma pinça, um desvirador de bonecas, enfim. Deixa eu pegar minha pinça, só um minuto. Esse tecidinho desfia bastante, gente. Então, quando for trabalhar com tecido que desfie, cuidado na hora de desvirar, para não rasgar a peça, porque é danado para rasgar. Então, aqui eu vou puxando com cuidado e desviro. Desviro meu chapéuzinho. Vamos desvirando aqui. Com cuidado. Puxando devagar. O feltro ali tem um pouco de resistência na hora de desvirar, mas dá tudo certo no final. O que importa é que a gente desvire a peça e ela fique com um bom acabamento. Aí. Deixa eu desvirar. Agora eu vou abrir as costuras. Empurro com a pinça ou com um desvirador de bonecas, enfim. O instrumento que você tiver aí, que você está acostumado já a desvirar suas peças. Abre as costuras. Abre bem as costurinhas. Olha, como é um tecido que desfia, ele suja a bancada. A gente está trabalhando com boneco de neve, ele é branco. Então, vamos dar uma limpadinha nessa bancada. Assim que eu desvirar, eu já vou limpar para não grudar lanugem no bonequinho. Aqui, já tá desvirado, peça desvirada. Deixa eu dar uma limpadinha na bancada. Pronto, bancada limpa. Agora eu empurro o paninho do avesso, né? O tecido que eu escolhi para o avesso, lá para dentro. Empurro lá para dentro. Olha. Aqui. E você pode fazer uma costura para rebater essa margem, essa linha. Ou simplesmente virar as bordas aqui, fazer um ponto invisível, ou colar, que é o que eu vou fazer aqui, porque é uma peça decorativa. Então, eu vou colar para fechar a nuca, a abertura que a gente desvirou a peça. Olha, vou pôr um pouquinho de cola, cola universal. Virar, unir pela costura aqui, ó, e vou fixar o forro ao tecido. Como é bem pequenininha a abertura, dá para fazer isso. Olha, fixou, pronto, chapéuzinho, pronto. Pessoal, esse chapéu eu fiz num tamanho um pouquinho maior. Caso você perceba que a cabeça do seu bonequinho não ficou nessa mesma metragem, pode cortar o chapéu no risco. Então, olha, eu vou passar a medida da cabeça para que vocês tenham uma noção. De uma linha a outra vai dar quase 16 centímetros, dá 15 centímetros e meio de diâmetro para essa cabeça.
o comprimento do queixo até a base da cabeça, 9 centímetros, tá? Se for até o fim da cabeça, perto do pescoço aqui, vai dar 15 centímetros. Então, esse diâmetro aqui pode variar, tá? Então, esse chapéu foi feito para esta cabeça, com esse diâmetro. Olha, cabe direitinho na cabecinha dele, com folga, porque eu tenho que esconder ali a parte do pescocinho, ó. Tá vendo? Ele coube justinho a cabeça do boneco. Se o seu ficar um pouquinho menor, então a dica que eu dou é essa: corta na linha do molde, tá? E costura normalmente. Esse daqui eu deixei margem de costura para fazer a costura, deixei uma margem de meio centímetro. Mas se a cabecinha do seu boneco de neve ficar menor, corta na linha, tá? E costura com uma margem de 4 milímetros, 5 milímetros. Então, aqui, ó, tá aqui o nosso bonequinho. Olha que belezinha que ele ficou. Então, agora a gente pode vir com alguns aviamentos para poder finalizar a nossa peça. O chapéu pode ficar solto, como pode ser colado. No caso, como é uma peça decorativa, não vai tirar o chapéuzinho. O ideal é que você ponha um pingo de cola aqui atrás, né? Colar aqui na nuca do boneco, para isso aqui não ficar sambando. Né? Ele vai ficar fechadinho aqui, ó. Então, põe um pouco aqui na cabeça também, ó. Na cabeça e na nuca. Porque assim a gente fixa o chapéu aqui atrás. Segura um pouco para cola firmar. Aqui, ó, segura um pouquinho. E a frente pode deixar mais soltinha mesmo, porque aqui a gente acomoda como quiser. Ele não vai sair da cabeça, estando fixado aqui atrás. Deixa a linha da costura bem reta, no centro da cabecinha, centro do corpo. E agora é só colocar alguns aviamentos. Eu vou entrar lá com aquele raminho de azevinho. Então, vamos ver aqui, de que lado que eu vou colocar na cabecinha dele. Eu acho que esse aqui tá bom, porque ele tá deitado. Eu estou fazendo com a cabecinha inclinada, porque eu tô achando que para esse projeto, para essa proposta, eles estão ficando muito bonitinhos com a cabecinha inclinada. Olha, uma orelha já saiu fora daqui. Então, um pouquinho de cola. Vou lá e fixo no chapéuzinho. Eu acho o Natal uma época muito bonita, uma festa muito bonita, né? E a gente pode fazer as nossas decorações. Eu acho que aqui também vai ficar bonitinho. Deixa eu olhar pra mim, gente. Virar pra mim. Aqui, pessoal, coloquei um guiso num fitilho de 34 centímetros. Pode ser até menor que isso daqui. Esse fitilho é aquela fita bem fininha, acho que é a número 1, né? Que tem numeração de fita. Então, aqui eu vou passar um nozinho, só para dar acabamento aqui. Aqui dou um nozinho. Ó. E faço um laço com a ponta que sobrou. Pra gente deixá-lo com algo nas mãos. Pode ser um presente, pode ser o que vocês quiserem colocar nas mãozinhas dele. Né? Algo que rememore o Natal, enfim. Né? Eu vou colocar o guiso, porque eu já tinha separado esse guiso. E ainda não tinha utilizado, ó. Então, eu vou deixar o guiso na mãozinha dele, assim, ó. Tá? Pode deixar só numa mão também, e a outra deixar aberta, pra gente poder ver o acabamento da roupinha dele. Ou pode segurar nas duas mãozinhas. Aí, vocês decidem o que vocês vão fazer, tá? Deixa eu ver o que fica melhor, deixa eu virar pra mim. Eu acho que se ele segurar numa mãozinha só, já tá bom. O guiso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar um pouquinho o braço dele,
como a gente fez com o Noel, pôr um pingo de cola aqui atrás, segurar o braço dele assim um pouquinho mais elevado para poder segurar esse guiso de uma maneira que ele fique interessante, com movimento no braço. Então vamos lá. A gente põe um pingo de cola, deixa eu tirar esse anel porque agora eu não preciso mais do alfineteiro. Olha, então eu quero que esse braço fique fixo, coloco uma gota de cola aqui e prendo o braço na posição que eu desejo. Olha, ele vai ficar com o bracinho um pouquinho levantado. Vou segurar um pouquinho aqui, já eu volto. Parece que ele tá dando tchauzinho, né? Vou segurar um pouquinho aqui até a cola fixar, já eu volto com vocês. Prontinho, braço fixado, erguido. Agora a gente vem, coloca um pingo de cola na mãozinha dele para poder prender o guiso. É que tem elementos que são típicos do Natal. O guiso é muito utilizado, né, no Natal. Sinos. Então a gente se aproveita, se vale desses recursos para deixar a peça mais interessante. Então eu vou fixar aqui o laço e o nó. Deixa eu puxar o guiso um pouquinho mais para baixo, né? E o laço um pouquinho mais para cima, para fazer o acabamento aqui. Aí agora eu coloco o outro raminho de azevinho aqui. Aí a gente tem um acabamento mais interessante. Poderia colocar uma conta também dourada, uma pérola dourada aqui, ó. Fazer o acabamento. Mas acredito que o ramo de azevinho vai ficar mais interessante para a proposta aqui. Uma gotinha de cola. Seguro para fixar um pouquinho. E o nosso bonequinho de neve está terminado. Olha só que gracinha que ele ficou, né? Bem interessante. Bem bonitinho. Deixa eu colocar numa posição que vocês vejam bem os detalhes. Olha só. Bem diferente, né? Um bom acabamento. E vai fazer composição com os nossos outros personagens de Natal. Vai ficar uma peça bonita para os nossos enfeites natalinos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o like de vocês, né? Deixa o joinha de vocês, que isso daí ajuda bastante a gente que está aqui desse lado produzindo as peças, produzindo os trabalhos. E assim a gente tem o retorno de vocês, sabendo que vocês estão apreciando o que a gente tem feito. Muito obrigada, a gente se vê. Até mais.